faço um aulão, um apanhado geral das questões né, mais pontuais aí com relação ao romantismo, tá? Vocês estão aí a cada semana com, né, uma parte. Ele tem várias fases, ele é muito extenso, então eu fui dividindo, e aí na semana que vem a gente faz um apanhado geral, mas eu vou deixar isso passar com relação à correção da redação, tá? Então eu vou projetar aqui os trechos que eu selecionei para a gente discutir. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, eu também fiz com os textos dos primeiros anos, que era um outro gênero, né, que é o gênero dissertativo argumentativo do Enem. Mas eu fiz a mesma coisa também. Então, vamos lá. Para o primeiro exemplo, com relação à estrutura dos períodos, porque vocês, né, vocês trabalharam muito bem, gostei muito, né, como eu já falei, das argumentações de vocês nos textos, da construção argumentativa, e toda a argumentação, ela tem como base uma estrutura a partir de um período composto por orações coordenadas e subordinadas. Então, é o caso aqui, eu tenho um período composto que começa aqui no hoje e termina aqui no ponto, né, em trabalhadores, é um período, com várias orações que estão relacionadas umas às outras. E essas relações entre as orações, elas, às vezes, a gente marca com conectores, não só com a pontuação, não só separando essas orações por vírgula, mas utilizando esses elementos de coesão, como além disso, como a fim de, não é? Então, a coesão do texto, ela contribui para essa progressão da argumentação, porque esses elementos coesivos, eles produzem efeitos de sentido. Para não parecer, né, se você só coloca orações uma do lado da outra ali, somente separadas por vírgula, sem essa conexão, fica parecendo que a gente está pensando, né? Está pensando orações ali e fica um pouco desconexo o texto, né? Por isso, daí que vem a questão da coesão textual, né? De juntar essas ideias formando um período composto. Então, é isso que eu queria mostrar. Olha, hoje a realidade é outra, a informação é ampla. Além disso, com a quarta revolução industrial, os homens conseguiram desenvolver tecnologias voltadas à saúde, a fim de preservar a vida dos trabalhadores. Ora, aqui, onde está em vermelhinho, é porque eu acrescentei. A pessoa, ela escreveu, ela relacionou as orações aqui, apenas separando com vírgulas, sem demonstrar essa relação de adição entre esses elementos. Por que a realidade é outra? Né? Porque o acesso à informação é muito amplo. Talvez aqui pudesse até ocorrer um pois, né? Também, pois o acesso à informação é muito amplo. Além disso, ou seja, o outro elemento é que, né, com a Revolução Industrial, os homens conseguiram desenvolver tecnologias voltadas à saúde, a fim de preservar a vida dos trabalhadores. Né? Então, aqui, fez direitinho, relacionou, né, esses elementos aqui, que estão justificando por que a realidade é outra, né, e a quarta Revolução Industrial, o que aconteceu, né, e isso que aconteceu foi com o objetivo de preservar a vida dos trabalhadores. Então, nessa construção argumentativa, né, faltou esse elemento de coesão entre uma oração e outra, tá? Com relação à vírgula, também eu quero destacar para vocês uma coisa, né, vamos dizer assim, uma regra geral de construção frasal na nossa língua. A gente tem, né, um SVC, vamos dizer assim, um SVC na nossa língua, tá? É o sujeito, mais verbo, mais complemento. E tem, no final das orações, os adjuntos adverbiais.
Então, você tem, por exemplo, né, essa seria a ordem normal da nossa língua. Sujeito, verbo, complemento. Complementos seriam os objetos diretos e indiretos, ou predicativo, se você tem um verbo de ligação, né? Verbo ser ou estar, você tem um verbo de ligação, você tem aqui, depois do verbo, no predicado, você tem um predicativo do sujeito, né? Você tem o predicativo do objeto. Nenhum desses elementos é separado por vírgula. Eu não separo o sujeito do predicado com vírgula, eu não separo o verbo dos seus complementos por vírgula, tá? E nem o adjunto no final da frase. Bom, mas aí o que acontece então com a vírgula? A vírgula vai operar quando esses elementos, eles são deslocados. Quando, por exemplo, eu pego o adjunto adverbial, que normalmente ele ficaria no final da frase, e faço isso aqui, ó. Eu trago ele para cá, no início da frase. Ou eu trago ele para cá no início, depois entre o sujeito e o verbo. Ou eu faço isso aqui, coloco ele aqui entre o verbo e o complemento. Aí eu tenho que isolar com vírgula, tá? Aí eu vou isolar. Então, é o que aconteceu aqui, olha. Além disso, com a quarta revolução industrial, ou seja, quando aconteceu, né, nesse adjunto adverbial de tempo aqui, né, a partir da quarta revolução industrial, tá? Seria um elemento que estaria no final da frase. Só que aqui ele veio para o início da oração. Então, ele foi isolado pela vírgula, tá? Boa tarde, Elmo. Então, ele veio deslocado para o início da oração, então ele foi isolado pela vírgula. Porque depois eu tenho o quê? Eu tenho os homens, que é o meu sujeito, né? Sujeito é aquilo ou aquele sobre o qual eu declaro alguma coisa. Então, sobre o que eu estou declarando, né? Sobre quem eu estou declarando que conseguiram desenvolver? Os homens. Então, os homens é o meu sujeito. O que eles fizeram? Eles conseguiram desenvolver tecnologias voltadas à saúde. Isso aqui é o meu predicado. Entre o sujeito e o predicado, de jeito nenhum que eu coloque, nem entre o verbo, que é o verbo desenvolver, ou a locução verbal, né? Conseguiram desenvolver. Quem consegue desenvolver algo. Desenvolver o quê? Tecnologias voltadas à saúde. Entre o verbo e o complemento dele também não tem vírgula. Tá certo? Então, não se esqueçam disso. É o SVC, tá? SVC. Não tem vírgula entre sujeito e verbo e seus complementos. A não ser que existam alguns elementos intercalados no meio deles. Tá bom? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, né? Vou tirar aqui, ó. Vou fazer um negocinho aqui. Além disso, vou tirar aqui. Além disso, os homens, com a quarta revolução industrial, o que eu fiz aqui? Eu peguei o adjunto adverbial e coloquei entre o verbo e o predicado. Então, o que eu faço? Eu isolo o adjunto adverbial com a vírgula. Beleza? Deu para entender? Então, é o SVC, tá bom? Não se esqueçam disso, com relação ao uso da vírgula. Tá bom? No outro exemplo, olha lá. Na maior parte dos casos, de novo, ó, tá deslocado, adjunto adverbial. Na maior parte dos casos, qual que é o meu sujeito? As doações de órgãos não acontecem devido à falta de informação da parte dos familiares, em que não sabem o que é morte encefálica. Olha, então eu tenho aqui sujeito, verbo e complementos, né? Nem uma vírgula aqui, beleza. Só que aqui o que eu tenho? Esse em que, por que eu risquei esse em? De novo, é a questão do pronome relativo, que eu já falei para vocês. O que é o pronome relativo? É uma palavra que substitui uma palavra imediatamente anterior, né? Então, qual que é a palavra imediatamente anterior? Familiares. Está substituindo familiar. Qual é a relação que familiares têm nessa segunda oração? Porque é isso que o pronome relativo faz.
Ele substitui uma palavra anterior e ele estabelece relação entre as orações. Pronome relativo, tá? Qual que é a relação, então? É o mesmo que se eu dissesse que familiares não sabem o que é morte encefálica. Tem alguma palavra aqui pedindo preposição? Pedindo esse em? Não tem. Não precisa dessa preposição aqui. Apenas o que está substituindo familiares. É como se familiares fosse o sujeito da ação. Onde está o que, tá? Então, na verdade, se eu fosse perguntar para vocês qual é a função sintática desse que, pronome relativo, nessa oração, sintática de sujeito. Por quê? Porque familiares seria o sujeito dessa oração, tá? Então, é isso. É por isso que não tem esse em aqui, não está pedindo preposição, não tem lugar nenhum, palavra nenhuma pedindo preposição, tá? E aí, vem uma oração explicando o que é morte encefálica. E aí vem o onde. O onde é um outro problema nas redações. É um caso de amor com onde, que eu não sei o que acontece, sabe? O caso de amor com onde é porque o povo gosta de usar o onde no lugar do que, no lugar do qual, no lugar de qualquer pronome relativo, e ele não cabe. Por quê? Porque a palavra que é o referente do onde é sempre uma palavra que indica lugar. Lugar físico, geograficamente falando. Qual que é o referente, né, que seria do onde? Seria morte encefálica. Morte encefálica não é lugar, então não posso usar o onde. Eu estou explicando, eu estou querendo explicar o que é morte encefálica, né? Então, é a condição em que, ou a condição na qual a pessoa perde as funções cerebrais, tá? E essa oração vem intercalada, porque é uma explicação, né? Eu estou explicando o que é morte encefálica. Essa oração aqui, ela está funcionando como um aposto, né? E o aposto, ele vem entre vírgulas. É essa explicação, tá? Só indo se manter por aparelhos respiratórios. Então, também separando a outra oração subordinada, né, com a vírgula, também, tá? Não esquecendo da vírgula. Separando as orações. Tá? Bom, passando adiante, volto a repetir. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper, tá? Continuando. Com relação, de novo, né, esse primeiro trecho aqui, com relação, eu fiz aqui, porque ficou lá, ficaram aquelas duas orações sem conexão, né? É sempre bom lembrar que a maior motivação da doação é só de vidas. Mas por quê? Né? Pois nunca se sabe quando, onde, quem irá precisar de um transplante. Né? Então, faltou aí esse elemento de sentido de justificativa, de explicação. Tá? Aí eu coloquei os dois pontos. A pessoa, na verdade, ela tinha colocado uma vírgula. Mas os dois pontos vão estabelecer essa relação aqui de explicação mesmo, né? Continuando explicando. Por que né, nunca se sabe quando, onde e quem irá precisar de um transplante? Por quê? Porque pode ser que você seja, né, que seja você, algum familiar ou amigo. Então, os dois pontos, eles estão fazendo essa conexão também, né? Provocando esse efeito de explicação do termo anterior, tá? Outra coisa, com relação ao pronome demonstrativo, tá? O esse, o este, que causa muita dúvida também, tá? O que acontece? O esse, então eu tenho, né, pronomes demonstrativos, esse, essa, esses e essas, né? Partindo do princípio, vamos dizer assim, é o que está ali atrás, tá? Ali atrás. O este, o esta, o estes e o estas é o que está aqui, é o que está aqui ou ali na frente. Um exemplo, tá? Do esse. É justamente isso que está aqui, olha.
O nobre ato, qual que é o nobre ato? Onde é que está o referente do nobre ato? Tudo isso, né, que foi falado sobre a doação de órgãos, né? E essa justificativa toda que foi colocada é a doação. O nobre ato é aquilo que está ali atrás. É o que a gente chama de coesão anafórica. É um efeito de coesão com uma ideia ou com uma palavra ou uma expressão que foi referenciada anteriormente no texto. Pode ser até entre parágrafos, né? De um parágrafo com uma referência que está lá no outro parágrafo. Então, sempre é isso, ali atrás, tá certo? O este. O este é algo que está aqui. Então, por exemplo, né, nós tivemos, vocês estavam escrevendo a carta. Então, muitos começaram assim: venho por meio desta carta, venho por meio desta carta, né? A pessoa iniciou dessa, venho por meio. Ui, tô doidinho. Venho por meio desta carta. Por que desta? Porque é a carta que está aqui. A pessoa está assumindo a primeira pessoa, é o falante, né? E é a carta que ele escreve. Então, é a carta que está aqui. No caso de localização espacial no texto, né? Se eu colocasse aqui, dá até para aproveitar esse exemplo, olha. Deixa eu ver aqui. Algum familiar ou amigo. Algum familiar ou amigo. Vidas podem recomeçar com este nobre ato. 2 pontos. Doar órgãos pode salvar. Doar órgãos é um ato de amor. Por exemplo, né? Se eu estivesse iniciando um parágrafo, né, e fazendo referência a algo que estivesse ali na frente, ou, né, ali na frente. Vidas podem recomeçar com este nobre ato. 2 pontos. Qual que é este nobre ato? Doar órgãos, tá? É um ato de amor. Então, eu estou dizendo de uma informação que está ali na frente. Então, a referenciação aqui, né, do pronome demonstrativo nessa localização espacial do referente mesmo. É essa função do pronome demonstrativo, tá? Então, assim, tentei mostrar para vocês essa diferença, porque que é esse e não é este, como foi grafado, tá bom? E por que é esta ou este, tá bom? Bom, então, continuemos aqui no próximo exemplo. Questão de... outra questão de regência e uma questão de concordância, olha só. Contamos com leis que garantem o anonimato. Olha só. Contamos com leis de que garantem. De novo, o pronome relativo exercendo a sua função de substituir. O que ele está substituindo? Leis. O referente dele é leis, né? O que eu estou dizendo aqui? Se eu fosse colocar leis no lugar de quê, ficaria: as leis garantem o anonimato. Então, o verbo garantir, ele tem que concordar com a palavra a que ele se refere, que no caso é leis, porque o que está substituindo leis, tá? E não tem nenhum elemento aqui que está pedindo a preposição de. Quem garante, garante algo, que é o anonimato, né? E leis aqui é simplesmente o sujeito da oração. É o sujeito do verbo garantir, tá? Então, não tem essa preposição de, tá certo? Mais uma aqui.
Se a dúvida é em relação à segurança e ao custo da doação, fique tranquilo. Bom, então eu tenho aqui uma outra questão que é muito verificada, principalmente na redação do Enem, tá? Faz parte até, é um item que é citado no manual de redação, o texto dissertativo argumentativo, que não é o nosso caso aqui, mas é uma questão linguística, né? Que é o paralelismo. O que é isso? O que é um paralelismo matemático? Você pensa na matemática, né? Nas retas paralelas, né? Então, é a mesma noção, é a mesma imagem que a gente tem que pensar com relação a esse paralelismo de funções sintáticas. São palavras que estão relacionadas na oração e que possuem a mesma função sintática com relação a uma palavra. Vou resumir isso aqui. O que significa? Né? Eu tenho aqui, olha, se a sua dúvida é em relação, então a questão é em relação. Algo que está em relação a algo ou a alguém. Ou seja, essa palavra relação, né, ela pede elementos, complementos nominais que estejam regidos por preposição. No caso, a preposição a. Tá? Em relação a algo ou a alguém. Em relação a quê? A segurança, né? É um elemento. E em relação ao custo da sua doação, é outro elemento. Ou seja, eu tenho dois complementos para o mesmo nome. Esses dois complementos, eles têm que estar regidos pela preposição, porque esse nome relação, ele pede preposição. Então, isso aqui é paralelismo sintático. São duas palavras, duas expressões com a mesma função sintática em relação a uma outra palavra. Tá? Não podemos nos esquecer disso. E por que ocorre a crase aqui, né? Justamente porque relação pede preposição, é o som a da preposição, e que segurança é uma palavra feminina que pede o artigo a. Então, eu tenho relação a, mais segurança, que é uma palavra feminina que pede o artigo a, juntou esses dois sons aqui, a fusão, né? Ocorre o fenômeno da crase, que é marcado pelo acento grave, tá? Aqui não tem crase, por quê? Porque custo, eu tenho a preposição a, e custo, que é uma palavra masculina. Então, diante de palavras masculinas, nunca ocorre crase, justamente por isso, porque você não tem o outro som do a para juntar com a preposição. Você não tem o outro som do artigo a, né? Porque palavra masculina não tem artigo a, tem artigo o, ou um, né? Então, não tem crase, tá certo? Diante de palavras masculinas, nunca. Nem de verbo, tá, gente? Nunca. Tá? Então, é isso. Fique tranquilo, pois o Brasil aqui, a pessoa colocou uma vírgula entre o pois e a justificativa, não tem essa vírgula aqui, né? Assistência, presta toda a assistência integral e gratuita de que você precisar. Questão de regência, quem precisa de algo. Você precisar de quê? De assistência integral e gratuita. Então, né, com relação a esse que aqui, que é o pronome relativo, que está substituindo assistência integral e gratuita, né, que é o que o pronome relativo faz, mas ele está relacionado ao verbo precisar, né? Você vai precisar disso. Então, é o de que você vai precisar, tá? Regência verbal. Questão também importante, tá? Outro ponto. A falta de informação e o preconceito ainda são barreiras. Concordância, não é? Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto aqui. O que eu tenho? Eu tenho a falta de informação e o preconceito. São dois elementos diferentes. Eu tenho dois núcleos nesse sujeito composto. Então, o verbo ele vai concordar com esse sujeito.
né? Ainda são barreiras. A falta de informação e o preconceito são barreiras a ser quando o assunto é doação de órgãos no Brasil. Lembra da ordem que eu falei com vocês? Né? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto no final? O adjunto aqui no Brasil, que é o adjunto adverbial de lugar, ele está no final, não precisa dessa vírgula aqui, tá? A não ser que eu tivesse um outro exemplo. Quando o assunto é a doação de órgãos, vírgula. Hoje, no Brasil, se tivesse, né, um adjunto adverbial de tempo, aí eu faria essa separação, porque ele, né, são dois adjuntos e um ficaria isolado por vírgula, tá bom? Tá. Por mais um. Olha só. A desinformação é a grande vilã. De novo, aquela questão das orações, né? Parece que as orações estão ali soltas dentro do período. Então, eu preciso de elementos, de conectores para fazer essa ligação, né? A desinformação é a grande vilã. Por quê? Aí eu trouxe aí uma locução conjuntiva, uma vez que grande parte das famílias não são devidamente informadas, né? Então, eu tenho que prestar atenção nesses elementos, né? Na coesão do texto, tá certo? Aqui eu coloquei porque a pessoa, ela colocou, né, a justificativa da desinformação, né, e como essa justificativa para a desinformação veio numa oração muito grande, né, ficou uma oração bem extensa, eu separei esse outro elemento que é apontado, que outras questões como crenças religiosas também são razões para a resposta negativa dos familiares, né, eu separei com ponto e vírgula, tá? É só uma questão de estilo aqui, por conta da oração muito grande que estava anteriormente, tá? Vamos lá. Próximo, o afim. Nossa Senhora, como eu vi o afim. Afim. Se você tá afim do menino, da menina, você tá afim, é junto, tá? Porque você quer ficar junto. Não esquece disso. Você tá afim do menino, da menina, né? Afim de alguém. Você tá afim, você quer ficar junto. Então, é afim junto, tá? Mas o afim de finalidade, de objetivo, é separado, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? E aqui também com relação ao pronome demonstrativo. Esse ato nobre, qual que é o ato nobre? A doação de órgãos. Está logo ali atrás, tá certo? É isso aí. Ô, gente, estou falando igual. Hoje eu tô atacada de mineirês, vocês estão vendo? Estou meio atacada. Vamos lá. Além de salvar um grande número de pessoas, a doação é um ato de amor, no qual você ajuda no amor. Olha só, vamos pensar. O qual é um pronome relativo também. Se o pronome relativo ele tem uma palavra, o referente a palavra imediatamente anterior, só pode ser ato de amor. Certo? Né? Mas não é no ato de amor dele. Então, faltou aí a preposição através, né? Através do qual você ajuda a curar e até mesmo dar de volta a vida a quem precisa de um transplante, tá? É uma questão de verificar essa regência, essas ligações com o referente a partir do pronome relativo, tá? Você não ajuda a melhorar no ato, é através dele, tá? Através da doação, né? O ato de amor aqui é justamente a doação, né? Bom, através da doação é que você ajuda a melhorar. Espero ter saciado qualquer dúvida existente quanto à doação e ao transplante. Novamente, questão de paralelismo, né? O quanto a, né? Quanto a pede preposição. Quanto a algo. Só que eu tenho dois algos aí. Eu tenho a doação e o transplante. Então, é quanto a doação, com crase, por quê? Porque é o quanto a preposição, e doação, que é uma palavra feminina,
juntaram-se aqui os dois sons e formou a crase. E também quanto, né, ao, quanto a da palavra, né, do quanto, o, que é o transplante, formou ao, tá? Então, são duas palavras e expressões com a mesma prática, paralelismo, tá certo? Quanto à doação e ao transplante de órgãos, e, acima de tudo, ter conscientizado sobre a grande importância no Brasil. A grande questão aqui é o E, tá, gente? O E, ele é uma conjunção aditiva, ele liga orações coordenadas, né, aditivas. Tá ligando aqui, né, essa exortação, essa possibilidade que a pessoa colocou aqui, saciado, qualquer dúvida, né, e ter conscientizado, né, então, espero ter saciado e espero ter conscientizado sobre a grande importância. São duas orações que estão coordenadas, ligadas pela conjunção aditiva E. Normalmente, a gente não separa por vírgula essas orações aditivas, ligadas pelo E, tá? O que acontece? Aqui você tem um elemento intercalado entre o E. Então, antes do E não tem vírgula. Mas aqui, eu coloquei o E, por quê? Porque tem um outro elemento intercalado, esse marcador argumentativo, acima de tudo, intercalando a conjunção da oração que ele está ligado, tá? Então, esse acima de tudo é um marcador argumentativo, ou seja, o posicionamento da pessoa que estava escrevendo, ela colocou isso aí para dizer, olha, eu acho que, né, acima de tudo, eu espero ter conscientizado sobre a grande importância e nobreza desse ato, tá? Desse, porque é o ato de doar órgãos, tá certo? Então, essa questão do elemento intercalado também, que a gente precisa prestar atenção, tá? Outro problema com o pronome relativo é o cujo, né? Também. Que às vezes a pessoa não usa quando deveria usar, né? E usa quando não era para usar. Porque ele é difícil mesmo de compreensão, na verdade, do uso dele. Então, vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais prática. Olha só. O sistema de saúde brasileiro utiliza de doação de órgãos para realizar transplantes. Essa técnica é muito eficaz e salva milhares de vidas, né? Que técnica? A técnica dos transplantes, não é? A técnica ou a técnica dos transplantes, ela é eficaz. Então, ficaram duas orações aí pinçadas, né? Pinçadas, porque não tem nenhum elemento de coesão entre essas orações. Qual seria a coesão aqui? Seria usar um pronome relativo que estabelecesse essa ideia de que a técnica é a técnica dos transplantes, tá? O cujo, o que ele faz? O cujo, né? Cujo, cuja, cujos, cujas, ele vai substituir um adjunto adnominal de uma frase, tá? O que é isso? Né? O adjunto adnominal, assim como o adjunto adverbial, é um acessório. Então, é como se eu colocasse assim, a técnica dos transplantes é muito eficaz e salva milhares de vidas, né? Então, o cuja, ele está concordando com técnica e ele está substituindo transplantes. Na verdade, técnica dos transplantes, tá? E está ligando as orações para que as orações não fiquem com essa, né? Para que a gente não fique com essa impressão de que elas estão isoladas aí no período, tá? Elas têm relação uma com a outra. As informações têm relação umas com as outras, tá certo? O adjunto adnominal, então, é esse elemento. Não é uma técnica qualquer, é a técnica dos transplantes. Então, o cujo ele está substituindo transplantes como adjunto adnominal de técnica, mas ele concorda com técnica, tá?
Próximo exemplo, que é o último aqui, tá? Vem desta carta, eu falei lá no início para falar do desta, né? Essa aqui, vamos dizer assim, o referente é este aqui, né? Com o falante. Então, é o caso da carta, quando você está se posicionando em primeira pessoa, dizendo que a carta é sua. Então, é esta carta, tá? Você está falando com o seu interlocutor, que, no caso, era um cidadão brasileiro, né? Conscientizá-los e alertar sobre a doação de órgãos e sobre os motivos. Então, olha só, duas coisas. Paralelismo, porque você vem alentar sobre doação, que é, né, um elemento, sobre doação de órgãos, que é um elemento, e sobre os motivos por que essa concessão é de extrema importância. Então, são dois elementos que estão relacionados ao alentar. Alentar sobre isso e alentar sobre aquilo, tá? Então, são dois elementos. Então, eu preciso trazer a preposição aqui também, o sobre, tá? E aí, para não deixar nenhum referente sem citação, né? Sobre os motivos, né? Porque do jeito que a pessoa colocou, olha só, alentar sobre a doação e por que essa concessão é de extrema importância. Então, faltou o paralelismo, né? Sobre a doação e sobre os motivos por quê, ou seja, os motivos pelos quais, eu poderia dizer também, né? Os motivos pelos quais essa concessão é de extrema importância, tá? O porquê aqui separado, porque equivale a pelos quais, tá certo? Bom, então, são esses os elementos, tá? Que eu queria contar para vocês, que eu retirei das redações, tá? E que isso eu considero muito importante da gente prestar atenção na hora de escrever, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre letra maiúscula, tá? Algumas palavras e expressões que vocês ainda estão utilizando, escrevendo com letra minúscula. Isso é uma questão muito importante de observar. Então, eu trouxe aqui, só para vocês terem conhecimento rapidinho, do manual de redação do Enem, alguns elementos em que se exige, né, em que se exigem esse uso de letra maiúscula, tá? Então, nome de lei, a Constituição Federal. Tem gente que faz referência à Constituição Cidadã, também com letra maiúscula, tá? Curso e disciplina, sociologia, filosofia, história, geografia, matemática, letra maiúscula, tá? Poderes da República, poder legislativo, executivo, poder judiciário, letra maiúscula. Festas populares, carnaval, vou lembrar aqui, festa popular, não tô lembrando de nenhuma agora, não. A gente está tão sem festa, né? O carnaval, sei lá, a festa de Parintins, por exemplo, lá festa no Pará, junina. né? Também. Festa junina, nosso pai, é verdade, a gente nem teve. Festa junina, tudo com letra maiúscula, tá? Estados da Federação, Minas Gerais, isso é básico, né? Eventos esportivos, as Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Letra maiúscula. Ecossistemas e biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, tudo letra maiúscula, tá? Títulos de obra, nome de jornal, revista, produções artísticas, letras maiúsculas. Período histórico, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, como o colega colocou lá, Quarta Revolução Industrial, tá? Tudo com letra maiúscula. O Estado, no sentido de nação organizada, o Estado com letra maiúscula, tá? O Estado, a intervenção do Estado. O Estado é negligente com relação a
a questão da doação de órgãos no Brasil, né? É no sentido de nação organizada, letra maiúscula. Governo federal também, letra maiúscula. Tem gente que coloca só governo, né? Por exemplo, só um exemplo rapidinho. Lá na redação do Enem, quando você tem que fazer a proposta de intervenção, você tem que apresentar um agente. Muita gente coloca o governo como agente, mas tem que falar qual governo que é, né? Coloca só o governo lá. Pode ser querendo dizer que é o governo federal, mas existem os governos municipais, os governos estaduais, então tem que fazer a referência, governo federal, tá? Região do país, também com letra maiúscula. Empresas, instituições, órgãos, a Igreja Católica, a Organização das Nações Unidas, né? A Organização Mundial da Saúde, a Associação Brasileira de Transplantes, né? Também todas com letra maiúscula. Os ministérios, né? Também com letra maiúscula. Aqueles ministérios que têm aqueles nomes grandões, né? Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Federal de Educação. Aí vamos para as instituições, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Né? Quase que é um texto completo o nome do nosso instituto, né? Então, é tudo com letra maiúscula, tá bom? Então, gente, é isso. Então, para a gente ficar, né, para vocês ficarem atentos ao uso dessas letras maiúsculas e minúsculas. Tem gente que acha que, né, algumas pessoas só se preocupam em colocar letras maiúsculas no início das frases, mas, né, precisamos prestar atenção nisso, tá certo? Então, ufa, falei muito, vixe, falei muito, mas eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Tem alguma dúvida aí, já? Questão que queiram fazer? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Hello? Beleza, gente. A Antônia responde. Beleza, Maria Fernanda. Então, assim, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Mas eu senti falta de apresentar isso para vocês hoje, tá bom? Grande abraço, bom final de semana, cuidem-se, que o Covid está na área, tá? Fiquem bem. Grande abraço.